Prefeita Renata Ceni de Francisco Morato, uma tragédia, mais uma vez, se abate sobre a cidade. A senhora pode me passar, por gentileza, prefeita, o tamanho dessa tragédia que a senhora está de perto vendo acontecer? Bom dia, guardadas as devidas proporções. Sem dúvida, Datena, o desafio maior, como você vem dizendo a todo tempo, é a perda de vidas em Francisco Morato. Infelizmente, a gente tem esse quadro de 4 pessoas que são crianças, né? A gente considera crianças, adolescente, e a prefeitura, nas últimas 12 horas, já recebeu 183 chamados. Nós temos 40 pessoas abrigadas de 3 grupos familiares, né, que já estão sob a proteção do equipamento público da cidade de Francisco Morato, e agora o desafio é monitorar esses chamamentos e dar a devida atenção para a proteção dessas famílias. Em Francisco Morato, assim como na região, nós recebemos 300... Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Perdão, nós recebemos a quantidade de chuva equivalente a 1 mês e meio, né, correspondente a 300 milímetros de água, né, então é uma intensidade de água absurda. Muita água. É claro que... Muita água, são 300 litros d'água por metro quadrado. E aqui nós estamos com uma chuva muito fina, mas ela também é perigosa, porque a nossa terra já está encharcada, então qualquer quantidade de água, ainda que seja pouca, ela é perigosa. Então essa é a realidade que nos assola, Datena. A senhora assumiu a cidade com esse problema, que deve ser, desde que a cidade existe, deve ter esse problema. Aumentando a população, claro que o problema cresce porque as pessoas não têm onde morar e vão morar em área de risco. É uma coisa óbvia, e parece mais ou menos óbvio, né? Tem como minimizar isso, por exemplo, até o fim dessa estação de águas? Tem como, sei lá, deslocar essas pessoas para algum lugar? Não sei se tem como fazer isso, mas vai haver necessidade. Tem gente que vê a tragédia, mora lá em cima onde vai cair e não quer sair, porque é a casa dela. Essas pessoas não querem sair. E tem como resolver esse problema ou não, prefeita? Sim, o município é um município com 56 anos de idade, historicamente. As famílias em Francisco Morato, desde a década de 80, elas foram buscar refúgios em locais em que ela precisava habitar. Então, ela se consolidou de maneira histórica em alguns lugares da cidade, o que demanda muitos estudos. O município tem um plano de ação, um plano de contingência, que é assim chamado, para essas ações quando acontece esse tipo de situação, e que permite a gente fazer leitura a exemplo. Nós temos referenciados 5.000 pessoas em áreas chamadas áreas de risco, mapeado. Então, que projeto a gente faz? De intervenção com todos os entes de poder, governo federal e governo do estado, já situando quantas habitações são necessárias. Outras, famílias consolidadas, mas que não estão em risco grau 4, por exemplo, que é como a Defesa Civil diz, essas famílias sim nós temos que retirar. Ademais, nós temos que fazer obras no entorno para que essa família seja protegida. E assim foi feito ao longo desses 4 anos. A exemplo, limpeza do piscinão, manutenção de muro de arrimo, recuperação de vias públicas. Então, isso é feito ao longo do tempo. Mas quando vem uma chuva como essa, a dinâmica fica ainda maior, então a intervenção deve ser maior. Então, os reparos que nós vamos fazendo ao longo do ano, eles são feitos, então ele protege aquela comunidade que passou pelo risco, e agora, por exemplo, Francisco Morato inteira foi atingida. Então, agora a nossa obra já está na rua para fazer novo planejamento para proteger essas famílias. Famílias que não podem ficar, já tem programas pensados para habitação, aluguel social e proteção da vida dessas famílias em 3 apoios de abrigamento. Um já está ocupado com 40 pessoas. Olha, a quantidade de chuva, ela é impressionante, né? São 300 litros d'água por metro quadrado. Eu acordei de madrugada, de sábado para domingo, e eu disse à minha mulher, falei, olha, vai morrer muita gente, vai morrer muita gente. Só de ver a chuva eu percebia que ia morrer muita gente. A senhora deve estar mais de olho ainda da previsão do tempo do que a gente. Tem previsão do tempo para a sua região por esses dias? Porque seria tragédia em cima de tragédia se continuasse a chover muito. Mesmo a chuva fraquinha,
mas intermitente, ela é perigosa, porque o lugar encharcado ele vai tendo infiltração de água e de repente vem abaixo. Às vezes só uma gota d'água é o necessário para que o local venha abaixo. A senhora deve estar de olho aí na previsão do tempo. E qual é a previsão do tempo para a região? A previsão do tempo para a nossa região é essa chuvinha constante e pouca. Então, para a semana, inclusive. Então, isso demanda bastante atenção e comunicação às famílias que já foram notificadas para que elas resguardem sua vida. Mas nós temos notícia que a semana chove, de moderada, mas como você disse, perigosa, para a semana. A senhora recebeu já ajuda do Estado de São Paulo? O governador de São Paulo entrou em contato com a senhora, enfim. Entrou, Datena. Uma das primeiras ligações na manhã de domingo foi do governador. Eu recebi ligação do ministro Rogério Marinho, da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Defesa Civil, que está na nossa região fazendo um plano de ação com uma estratégia de manutenção dessas vias que foram prejudicadas. Então, eu tenho que fazer o reconhecimento de todo apoio institucional e da cidade de Francisco Morato e da própria população. Por exemplo, toda a população está mobilizada e nós não precisamos, nesse momento, no dia de hoje, claro, né, de alimentos, de roupas, porque muita gente, nesse momento, é extremamente solidária e acolhedor com as famílias que precisam. Prefeita, muito obrigado e boa sorte ao pessoal de Francisco Morato aí e às famílias enlutadas. Os nossos pêsames, como sempre, aqui. Bom dia, senhora. Obrigada.